Me escutam, me escutam? Eu iria subir na cabine para diminuir esta luz que está bem na nossa cara, mas como o elenco sofreu com esta luz... Ah, sim, a técnica Aniplane. Ela sobe, ela dança, ela pula, ela corre, ela ajudou na parte técnica dos microfones e agora na de iluminação ela diminui um pouquinho para ajudar a gente. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado ao meu belíssimo elenco, ao nosso belíssimo elenco, que é muito lindo. E vocês estavam ótimos, eu acho, né? Mas eu sou suspeito para falar, porque eu faço parte disso. Estou batendo nas pessoas acidentalmente. Olá, boa noite. Eu sou o Maurício Filber. Eu sou o proponente desse projeto. Tive a ideia da cafeteria, mas como vocês puderam ver, todas as personagens que tem depois do Dom, eu não tenho tanta responsabilidade em relação a elas, porque cada um dos nossos roteiristas e roteiristas incríveis desenvolveu a partir das suas próprias ideias e do auxílio da nossa editora de história, esta pessoa maravilhosa chamada Vitória, que está aqui ao meu lado, que conduziu os processos. Eu larguei no colo dela e falei, boa sorte! E ela foi conduzindo todo mundo, né, nos seus roteiros, nas suas ideias e tudo mais. E é isso a princípio. Quem quiser comentar, perguntar alguma coisa, me avise, eu levo o microfone, de repente, se não tiver problema, ou se quiser falar daí, e aí a gente vai comentando. Acho que a gente comenta rapidinho só quem somos nós. Essa aqui, eu vou passando o microfone ou eu apresento vocês aqui na... Tá bom, Virgílio. Essa aqui, eu sou o Maurício, eu sou o roteirista, o criador dessa história, da ideia e do projeto. Vitória Rafaela de Oliveira, ela é editora de história e roteirista também. Aquela de pirona gigante lá embaixo é do episódio dela, porque ela achou legal o sol estar com febre, porque foi um twistzinho bacana. João Caron, nosso incrível roteirista, também coordenador de acessibilidade, né? Vocês estão vendo nos materiais gráficos, tem um QR Code que tem a audiodescrição de cada material em que ele está. E também roteirista, ele que fez o roteiro do Cuiã, né? Virgílio Lopes, que construiu a identidade visual, né? A logotipia e toda essa construção. E também os desenhos, as ilustrações dos lugares que vocês estavam vendo. Se vocês reconheceram lugares, podem comentar também. Júlia Terra, também roteirista, aqui, fez a história de Betim. Oi? Cláudia Rexigel, Riamara também, nas partes das artes. Pode falar mais sobre isso depois, porque eu acho que o processo de ilustração deve ter sido muito interessante também. Pietra Simon, também, que escreveu os episódios da Joana. Eu podia colocar aqui, né? Tinha o pessoal todo. Faltou mais alguém que não está aqui? Eu acho que a Pietra é a única que não está aqui, né? Sim, deixa eu botar mais uma cadeira aqui. Mas, enfim, eu acho que é isso, todos apresentados. E algum comentário, perguntas para conduzir o nosso experimento de debate aqui? Muito obrigado. Obrigado pela presença também. Tinha perguntado uma coisa para mim ali, o que era mesmo? A gente estava perguntando se vai ser, como é que vai acontecer, se vai ser teatro, filme, enfim. E a gente quer saber também onde a gente continua assistindo, essa é a pauta. A gente vai acompanhar como? Vai ser telenovela, vai ser... Desenvolve aí. Inclusive, você pode falar sobre isso, estava com muitas ideias, né? Mandei. Então, essa parte eu vou deixar com Cláudia. Assim, os roteiros, eles foram feitos no formato para audiovisual, então, formato de série, né, de episódios de mais ou menos 20 minutos, mas eles podem ir por muitos caminhos, né, que nem vocês assistiram hoje ele em versão rádio-teatro. A gente pode fazer ele em versão peça também, de teatro. Uma série animada, que eu acho que seria bem interessante, ainda mais com essa questão, né, das coisas mágicas e afins. E seguimos, né? Porque, por mais que seja um roteiro, ele é um roteiro de infinitas possibilidades, e a própria história, o conceito da Grãos, ele também é um lugar de muitas possibilidades, né?
Então, vamos seguir por onde der, né, em primeiro lugar, assim, e por onde a gente conseguir encaixar ele, que eu acho que, enfim, vai dar para fazer de muitas formas. E é isso, estamos abertos a tudo, assim, que dá para fazer, basicamente. Quer dar spoiler? Sim. Gosto. Essa parte é mais legal. Talvez um leve spoiler, né? Mas eu e o Mal, a gente estava falando sobre talvez tornar a Grãos um quadrinho, porque eu sou quadrinista, né? E a gente estava conversando porque o estilo das ilustrações que eu tinha feito, ele é bom para fazer quadrinhos, né? Ele se encaixa bem. E os roteiros que todo mundo escreveu, tá no formato de curta, mas eles são muito, muito fáceis de adaptar para quadrinhos, especialmente que eles já estão todos prontos. Então, a gente tem uma ideia de talvez tornar isso um quadrinho, se a gente conseguir, enfim, patrocínio e tal. Assim como, né, não estamos fechados para curta também. É a ideia de tornar isso várias coisas. Sim. Não, eu entendi. Em primeiro lugar, gente, sério, muito legal. Eu já falei isso umas 5 vezes, desde que terminou e faço, sei lá, 5 minutos que terminou. Muito legal mesmo, eu sou uma apaixonada por narrativas e, sério, muito legal. Eu não sei mais como descrever, mas foi muito legal mesmo. Eu acho que a gente tem a impressão de que fazer chorar é muito difícil, mas fazer rir é pior. Eu fiquei o tempo inteiro, mas escrevo engraçado. Então, eu adoro a ideia do quadrinho. E eu vi que vocês não têm um revisor, então eu digo para vocês que eu reviso de graça. Então, se vocês mandam meu portfólio, se vocês quiserem, eu assim, precisa fazer essa história acontecer. Porque ela é muito legal. E a minha pergunta é mais como vocês tiveram a ideia de fazer isso. Porque eu gosto de entender o processo, sabe? O que foi aquela chaminha que, não, essa história não precisa acontecer? Acho que, de repente, cada um dá a sua opinião, começando por ti daí. Eu posso comentar, mas acho que cada episódio veio muito por si, assim. Então, acho que é bacana esse comentário aqui. Eu não lembro de onde veio a ideia, porque faz muito tempo. Mas eu tenho leves lampejos de que quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, depois de passar um tempo fora, eu conheci o Virgílio. E a gente começou a se encontrar semanalmente para conversar sobre coisas muito... enfim, das nossas vontades e tal. A gente ainda não estava fazendo nada de arte especificamente, não tinha... Oi? Nostálgico. Não tinha começado essas funções todas de projetos. E aí a gente se encontrava, ia para cafeterias, ficava conversando, e sempre com ideias muito mágicas. E aí eu tenho a impressão de que isso influenciou um pouco essa história, assim. Porque eu lembro também do Ju, de ter mostrado para ele o roteiro, e ele sempre dizer que ele achava muito legal, e que era uma coisa um tema que pegava muito ele também. E aí, durante os ensaios, também com cada um que ia ensaiando, eu via a pessoa fazendo assim, ai meu Deus, realmente, essa coisa que tem, do que vai ficando, da nostalgia e do passado. Mas da ideia, eu lembro um pouco e não lembro. Mas eu acho que eu estava assistindo Saramandaia, ou 100 Anos de Solidão, essas coisas mágicas latino-americanas, e Dias Gomes estudando um pouco, e eu lembrava que eu achava muito legal. E aí eu olhava Novo Hamburgo e via umas cafeterias, e eu pensava, essas cafeterias, e se tudo, né, eu voltasse ali, a gente tivesse esse espaço, e aí personagens existissem ali, e coisas acontecessem ali e fora dali. E aí eu achei um bom mote para algo que pudesse ser maior. E aí essa coisa maior veio através desse elenco maravilhoso de roteiristas. Da editora de história. Que é um processo legal também de comentar. Eu sou a Vitória, né? Como já disse anteriormente, mas digo de novo, sou a Vitória. Eu tive a oportunidade de fazer 2 episódios para Grãos, o da Florine e o do Ícaro. E a minha ideia, como eu tive essa chance de fazer 2 episódios, eu queria fazer um episódio que fosse um pouco mais intimista, do eu, assim, que abordasse uma temática mais de tópicos e problemas que afetam eu como pessoa, e um outro episódio que fosse mais abrangente e abordasse alguns temas assim sociopolíticos, uma coisa que envolvesse uma coisa mais global assim da nossa própria cidade também.
O episódio da Florina, então, ele fala sobre a questão de cuidado sobre duas perspectivas diferentes. A da negligência e a do cuidado extremo. E como isso pode afetar de diferentes formas, né, ambas formas negativas e positivas também, mas mais negativas quando a gente não tem controle sobre isso. E do Ícaro, então, ele fala sobre um negacionismo de vários tipos de negacionismo, né? Então, tem um negacionismo das mudanças climáticas, tem um negacionismo científico, explora como, às vezes, a população, enfim, as pessoas, elas estão sempre muito abertas a criticar, mas não se interessam pelo processo, né, da ciência e como ela se esforça para tentar salvar esse mundo no qual a gente vive. E, enfim, não vou mais falar, porque senão eu vou dar spoiler. Mas é isso, eu quis fazer dessa forma, sobre isso que falam os meus episódios. E sobre ser editora de história, é um processo bem interessante, assim, e muito legal de se participar, porque tendo uma visão geral de todos os episódios, assim, e podendo conectá-los e enxergar potencialidades em cada um e fazer com que se potencializem ainda mais, né, tanto dentro do próprio episódio quanto num próximo, é muito bacana, assim. Eu acho que a equipe também, os roteiros eram maravilhosos, então foi muito fácil fazer isso, assim, porque, enfim, eram histórias muito incríveis que qualquer gancho que eu conseguisse encontrar e a gente conseguisse encontrar como equipe ia ser muito, muito incrível. E é isso. Quer que eu segure o microfone para ti? Pode ser. Eu preciso falar sobre o meu processo? Tá bom. Oi, tudo bem? Peraí, eu vou pedir para o Virgílio porque eu sou destro. Obrigado, meu amor. Porque senão vai acabar. Oi, tudo bem? Eu sou o João Caron. Eu escrevi sobre o Kuia, que significa xamã em língua Kaigang. E ele vem de outra época, então eu falo sobre os bugreiros, que eles eram pessoas brancas, né, italianos e alemães, né, nossos ancestrais, e eles caçavam de verdade, né, eles caçavam tipo como se as pessoas indígenas fossem animais, né, e eles queriam limpar a sociedade. Mas o Kuian, ele é surdo. Então, ele vem para cá e eu queria falar sobre o quê? Sobre a diversidade das línguas de sinais, que daqui do Brasil tem 7 línguas de sinais indígenas, né? Então, a gente não sabe, a gente só acha que tem Libras e acha também que o mundo todo sinaliza Libras, né? Mas é completamente diferente. E como que esse personagem vem para cá e percebe o que está acontecendo com a escola Kelly Mays Machado, que é uma escola bilíngue para surdos e que ela está diminuindo. Historicamente, ela era muito importante para a região aqui, mas por conta de cortes, né, dos ônibus para as crianças da região, eu atendi um aluno surdo numa escola aqui da Santo Afonso, que ele estudava antigamente lá, mas ele precisou sair porque o ônibus foi cortado e só podia estudar numa escola perto da casa dele. E daí agora eu feliz que eu encontrei ele no trem com os amigos, sinalizando, né, se incluiu na comunidade dele lá em Canoas. Então, por que tem a estrutura toda para desenvolver essa comunidade e prosperar, e a gente só sucateia? São opções políticas, porque esse recurso vem do federal. Então, enfim, a consciência sobre a luta, né, da educação também agora está acontecendo uma manifestação, né, uma greve da educação. Aqui no Novo Hamburgo está complicada a coisa. Então, enfim, eu não vou dar spoiler também sobre nada, mas sobre essas temáticas diversas que eu queria falar sobre. É um pouquinho desconfortável, né? Falando no microfone e tal, tá aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o início da história Grãos, né, de boas. Acho que é interessante porque, na verdade, há uns 6 anos atrás,
para mais, eu e o Mal nos encontrávamos toda semana, sem pretensão alguma de fazer alguma coisa, apenas para inventar histórias, né? Era muito nesse sentido. A gente até tinha um interesse, né, de criar espetáculos. Dali eu acho que surgiu a Cinco Pontas, que é um espetáculo importante para a gente, assim, como um possível grupo, acho que de amigos e criativos. Eu acho que é um projeto que se consolidou de alguma forma. E eu lembro do dia que a Grãos surgiu, porque a gente se encontrava em cafés, e aí o Mal trouxe essa brincadeira, que foi tipo, imagina uma cafeteria onde as coisas acontecem absurdas, e a gente imaginou esse espaço com quadros se mexendo, e portas, e um espaço bonito e tudo mais. E ali começou essa brincadeira, uns 6 anos atrás, que era o início de uma ideia. E hoje, com esses editais, que acho que é muito importante a gente reverenciar os editais e sempre lembrar que é importante a gente reforçar, né, que eles são uma forma de viabilizar ideias que às vezes nascem na sala de casa e que podem ser transformadoras de alguma forma, né, ou pelo menos potencializar os nossos processos criativos. E aí o Mal transformou a ideia, né, dessa cafeteria, e eu acho legal de pensar que ele não manteve a ideia só para ele, né? Ele trouxe outros roteiristas, outras pessoas para compartilhar desse espaço que a gente inventou há muito tempo atrás, né? E é legal, assim, é legal pensar que, ou até lembrar que encontros de artistas não precisam ter sempre um propósito para que aconteçam projetos. Eles podem acontecer, podem surgir boas ideias e que, com o tempo, elas vão, talvez, virar alguma coisa, ou pelo menos alimentar a necessidade de estar junto, né? O meu episódio, então, o Mal chegou com uma proposta que foi, cada um vai criar um roteiro dentro do conceito, como é que era? Fantasia, realismo mágico. E o que eu achei mais interessante é que nós tivemos um curso sobre realismo mágico. Eles falaram com cada um, apresentaram não sei se com vocês foi assim também, apresentaram um workshop, os dois, para falar sobre roteiro, sobre a dinâmica de escrita, sobre o que é o conceito realismo mágico, trouxeram referências, como escrever roteiro. E quando eu comecei a escrever, a Vicky me dava um suporte, né, vai por aqui, vai por ali, acho legal aqui, né? Isso foi muito interessante, porque eu tinha uma forma de pensar roteiro. Claro, eu nunca estudei para isso, né? Mas eu tinha uma forma de pensar roteiro que era muito mais orgânica. Com os direcionamentos deles, surgiu uma metodologia na minha frente que me ajudou com muitos outros projetos. Então, o edital ele não serviu só para a gente pensar esse resultado que apareceu hoje, né? Surgiu para nos potencializar em outros sentidos também. Vou falar um pouquinho sobre a minha história, o que eu lembro, porque faz tempo que eu escrevi, tá? E a minha mente ela desaparece as coisas. O meu personagem, ele tinha, a gente tinha que criar, né, um personagem com um coadjuvante que interagisse com as outras histórias e que tivesse um elemento mágico. O meu personagem, ele tem uma habilidade mágica que é atravessar portas, qualquer porta das casas. Então, para ele chegar de um ponto a outro, ele precisa passar por muitos lugares, se teletransportando por portas. Isso era um interesse de criar uma metáfora sobre os caminhos que se abrem ou que se fecham. E ele é uma pessoa que tem uma dificuldade, é um personagem muito introspectivo, e ele tem uma dificuldade de deixar pessoas entrarem na vida dele. Talvez por isso ele tenha desenvolvido essa habilidade mágica de atravessar portas. E ele tem uma maldição. Essa maldição é o elemento mágico que ele carrega. É um personagem inanimado que narra a vida dele, para todo mundo que está na volta dele o tempo inteiro. Então, a maldição dele é ter um ser
onisciente, não sei se esse é o termo, mas é um ser que se projeta em outros elementos, mas que narra a vida dele o tempo inteiro. Então, tudo que ele sente, pensa e fala, tem uma outra pessoa falando com ele e dizendo para ele. E é o narrador da história, da minha história. Porque eu sou uma pessoa que, quando escreve, eu gosto muito de apresentar detalhes, e só o narrador já não estava sendo suficiente para a história, eu trouxe o narrador para a história, para a narrativa, que é a maldição. Para mim, às vezes, eu penso que deve ser conflituoso demais se a gente tivesse um personagem narrando a nossa vida para a gente mesmo o tempo inteiro, inclusive as nossas dores, as nossas angústias, até as nossas timidezes, assim. E tem esse amor que aparece no meio do texto, que é Miguel, que é um dos personagens que atravessa a história do Maurício até, que eles se encontram. E esse Miguel, em algum momento, é chamado pelo Tênio para atravessar essas portas e ir até o encontro dele. Então, ele passa por um arco dramático em que, primeiro, o Tênio... estou contando a história, né? Ops! É que agora eu estou lembrando, tá? Tem um arco muito bonito, assim, eu achei. Eu estou me elogiando, mas tem um arco muito legal que é essa questão. Tênio, em algum momento, sim, percebe que está apaixonado. Então, quando ele se apaixona, e já tinha acontecido isso num outro momento, ele tem um medo absurdo, porque como ele tem o poder de abrir portas em todos os lugares da cidade, ele sofre, no momento que ele entende a paixão, ele sofre um colapso em que todas as portas da cidade se abrem, começam a se abrir. E eu acho que é uma metáfora importante, porque, na verdade, o que ele estava tentando deixar claro é que ele, naquele momento de vulnerabilidade que ele está apaixonado, né? Ele estava também sem conseguir ir até a pessoa, mas ele estava abrindo todas as portas para que as pessoas viessem até ele. Eu acho que tem um pouco esse interesse, falar nesse episódio. Bom, daí o final é fofo, é bonitinho, é denso um pouquinho, mas é fofo também. Acho que a escrita ela permite que a gente, principalmente esse contexto, né, do realismo mágico, lúdico, permite que a gente use metáforas para encontrar sentimentos que estão ocultos, às vezes, e que podem ser potencializados com essas histórias, de alguma forma, né? Não sei, acho que é isso. Eu sou a Júlia, de novo, oi. A minha história, então, imagino que, como da maioria das pessoas aqui, foi muito potencializada pelo Maurício e pela Vitória. A Vitória me ajudou com muitos brainstormings a partir dos meus motes iniciais, que eu acho que eram ideias que, no fundo, sempre estavam lá comigo. Então, é sobre esse personagem Betim, que, na concepção inicial, eu já tinha uma imagem de como eu queria que ele fosse, e essa imagem não se encaixava em nenhum gênero no momento, assim, das formas clássicas, então deixei como um personagem não necessariamente binário. E aí Betim, talvez reflita um pouco sobre sua autora, é uma pessoa muito, muito ansiosa. E aí, dentro das coisas que eu queria contar, era uma pessoa cuja herança familiar é ter o dom de se metamorfosear em diversos animais, tanto existentes atualmente, até dinossauros, animais já extintos. E Betim tem uma avó que também tem esse dom, só que ela acaba trazendo um exercício de paciência e de calma para Betim, porque ela só se transforma em animais muito idosos. A tartaruga... Como é que é o nome? A tartaruga gigante de Galápagos, tartarugas, no geral, que vivem muitos anos, elefantes idosos, e ela se move muito devagar.
E esses 2 personagens seguem essa trama, que o conflito principal era o mote que eu queria trazer de Novo Hamburgo, da coisa que me incomoda daqui. Betim, sem querer, ativa uma forma no chão, digamos, que desperta uma maldição em Novo Hamburgo que deixa as pessoas cabeça dura. Elas ficam com cabeças literalmente de tronco, e Betim se percebe, assim como sua avó, imune a essa maldição, porque cada vez que eles ficam com cabeça de tronco, eles podem simplesmente se metamorfosear. Então, fica a missão deles lidar com essas várias pessoas explosivas, intensas, lidar com a ansiedade de Betim e ver se encontramos uma solução para essa teimosia, talvez essa tendência ao preconceito que eu vejo muito nessa cidade. E aí, o final fica para quem for ler a história. Ou ver um dia em uma HQ. Oi, eu me chamo Clau. Eu fiz o roteiro da Leonor, que é uma senhora mais velha, né? E, primeiro, eu tive muitas ideias em relação, mas, antes disso, eu vou agradecer de novo ao Mal e à Vitória, porque, realmente, eles ajudaram muito. As ideias que eu tinha vinham assim, mas eles me ajudaram muito a estruturar. E, tipo, eu já tenho experiência com fazer roteiros em HQ, só que o roteiro de um curta é diferente. Então, eu fiquei um pouco... Várias vezes eu ficava trancado, e daí eu pedia para a Vitória só fazer uma chamada comigo, e ela ficava junto comigo, eu escrevendo, e era só isso, assim. Daí foi muito bom, eu consegui realmente progredir bastante nisso, daí eu quero agradecer os dois daí. Mas, então... A minha ideia para esse roteiro da Leonor surgiu de 2 coisas. Primeiro, da minha experiência como lésbica, né? Porque a Leonor é uma senhora lésbica. E também a minha experiência como lésbica em Novo Hamburgo, no caso, que não é uma cidade muito amigável para quem é LGBT. E também a minha experiência, muito específica, mas a minha experiência com um grupo de teatro. Eu fui bolsista do movimento teatral, e lá eles têm uma oficina, que é o Grupo Ousadia, inclusive 2 dos integrantes estão ali, ó, oi para vocês. E foi muito bom eu conseguir ter contato, porque o Grupo Ousadia é um grupo de pessoas mais velhas que está fazendo teatro, e lá eu consegui entender bastante das dificuldades que pode se passar com a cidade, e também das coisas que vêm que são boas. E daí eu pensei, quando eu for mais velha, como vai ser? Quando os meus pais estiverem mais velhos, como vai ser? E, tipo, daí eu comecei a pensar, eu queria fazer um personagem mais velho. E daí eu pensei, por que não vou fazer a Leonor? Então foi surgindo a ideia dela a partir dessas minhas 2 experiências, assim. E daí eu também gostei de trazer ali alguns estereótipos que se tem sobre pessoas mais velhas, que é tipo coisas que tu ouve às vezes rotineiramente, até tipo de pessoas da minha faixa etária, por exemplo, eu tenho 28, né? Na época eu era um pouco mais novo, mas tipo, pessoas mais velhas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não pode, tipo, por que tá ficando saindo toda hora? Não pode ficar saindo toda hora, tem que cuidar de não sei quem. Aí eu estava pensando, putz, por que eu não vou trazer esse tipo de estereótipo dentro do roteiro, né? Então, tipo, a Leonor acaba enfrentando vários tipos de estereótipos colocados nela, tanto quanto pelo lado do preconceito, quanto pelo lado do etarismo, e ela começa a tentar ter que encarar uma coisa através da habilidade mágica dela, que é laços. Ela tem, aproveitando aquele estereótipo de que pessoas velhas fazem crochê, ela tem um laço que permeia ela, tipo, é um laço como se fosse um laço de crochê, um laço vermelho, e todas as relações que ela tem com as pessoas, inclusive as pessoas que ela não conhece tão bem, são permeados por esses laços, e esses laços podem atrapalhar ela ou beneficiar ela. Por exemplo, eles podem ajudar ela em casa, ou eles podem fazer ela tropeçar na rua. Então, ela começa a ter que avaliar que laços ela tem que manter e que laços ela vai ter que cortar, porque, infelizmente, alguns laços a gente não pode manter no momento, por exemplo, como lésbica, quando a gente sai do armário. Então, ela, quando sai do armário
sendo mais velha, o que é tipo duplamente um preconceito, e ainda sendo mulher, então ela é obrigada a ter que fazer várias coisas para conseguir entender esse processo dela e conseguir fazer. Enfim, quem quiser ler o resto, leia o livro. É isso aí. Tem que ler agora. Inclusive, obrigado. Antes eu não falei obrigado, Virgínia. Ou também dá para deixar ali penduradinho, né? Sobre a Pietra, né? Ela vive lá em Bagé, né? Ela é uma mulher trans. Ela se envolveu já com a política, foi candidata. E a gente convidou ela, então, para participar, né, com a gente, com o objetivo de trazer mais diversidade, né, para o grupo. E ela desenvolveu, junto comigo, como intérprete, e a Vitória, apoiando o desenvolvimento, como sempre, né, e, junto comigo, os dois também fizeram. A mulher que é trans, surda, né, ela queria representar, e na época ela estava vivendo uma relação também, né, eu lembro que ela contou para a gente sobre, e aqui no Parcão, eu não conheço se tem sinal próprio para o Parcão, mas de romance. Então, sempre que ela tinha essa sensação da natureza, ali ela queria falar sobre a natureza também. A gente até teve uma ideia, né, de conversar com a natureza, e depois ela falou que não, que ela queria ir para outro caminho, de quando tinha as emoções de discussão, ou a relação estava difícil, né, ou que alguma coisa acontecia, e ela resolveu que, tipo, se eu fosse você, sabe, conhece o filme? Então, eles trocam de corpos. E para ter essa perspectiva de como que é impossível, né? Como que é ser uma mulher trans? Eu nunca vou entender, né? Eu preciso estudar sobre. Então, como que um homem cis se relaciona com uma mulher trans, surda, ele é ouvinte, né? Então, tem todas essas características de empatia. Eu entendo que é sobre empatia, né? Eu acho que é o máximo que eu posso falar sobre a história dela. O restante, eu acho que ela pode também contribuir nos próximos materiais que a gente vai ter. E eu só lembrei de uma coisa da minha história agora, falando, que a gente pensou sobre... Sempre que tinha um preconceito, alguém falava um preconceito, agora eu estou falando, eu lembrei, sempre que alguém daqui de Novo Hamburgo falasse um preconceito, ou chovia demais, né, como teve as enchentes, ou o sol, tem uma cena em que o sol ele persegue a pessoa com o raio UVA, né, UVB, eu não sei qual que é o pior, os dois. E daí a pessoa falou um preconceito, as árvores falam, calma, sol, a pessoa se escondeu, né, dentro da floresta, fala, calma, a gente não fez nada. E o sol vai perseguindo a pessoa, tipo, isso, tipo, holofote, vai seguindo. Então, sempre acontece alguma coisa, e o Cuiã, ele vem através de uma lágrima, que começa a inundação, né, e, enfim, acho que conectou também com o aluno surdo que eu tive lá na Santo Afonso, que a comunidade, o bairro todo, né, teve a inundação e a enchente foi horrível para todos eles, né. Enfim, tem muita coisa. Então, diga. Eu quero só fazer um comentário, essa cafeteria é muito legal esse lugar de encontro que todas as histórias acontecem nisso. Que me lembra essa coisa, o clichê também que tem na coisa das artes, todas as ideias acontecem na mesa do bar, né? Daí, eles estão sentados nessa mesa, numa mesa em que as ideias fluem a partir dali. E esse lugar da cafeteria também é esse lugar, só que eles fazem álcool, né?
que é maravilhoso aquele livro que eles leram, sai tudo que é tipo de café, todas as maluquices possíveis. E que o Virgílio fala, ali, que é uma coisa que eu também estava pensando, que é isso, que daí se mistura e são outras pessoas também falando sobre essa cafeteria, outras histórias, outras cabeças, outras maluquices, outras pessoas que vêm dessa coisa mágica, conhecendo o Maurício há milhões de anos, eu acho. E muito disso que percebo lá, de muito tempo que a gente se conhece, da coisa mágica, esses fogos de artifício parecem muito isso, essas coisas mágicas que acontecem. E que, vendo essa leitura, que eu gostaria de ver de todas as histórias, é muito, assim, vocês estão falando, tá, legal, muito legal, vocês falando sobre o processo, mas eu queria ver isso que aconteceu aqui, então eu queria ver essas histórias assim. Não sei se é possível, mas acho que seria muito legal, talvez, ver essas 8 histórias sendo, falou rádio teatro, isso, é muito legal. Quando vocês falam do HQ, pra mim parece, é muito, eu não sei se é estimulável por essas artes, esse conceito, parece muito animação. E essas pessoas falando ali, parece muito que eu estou vendo, eles estão dublando já os personagens, sabe? Então é muito legal isso, é muito legal também se vier um quadrinho, que eu acho que é uma outra coisa a partir disso aqui que existe, né? Acho que o quadrinho daí é isso, se modificar algumas coisas que talvez não caibam tudo, né? Sim. Eu acho que assim, na forma textual, assim, não caberia tudo, talvez. Mas que é muito legal, tem várias coisas do livro de quadrinhos que é incrível, né? De, sei lá, reescritas de contos, de clássicos, que vai parar no quadrinho e vira uma outra coisa que é muito foda. Acho que é isso, não sei mais o que falar, mas é isso. Muito foda, muito foda. Para eu quero fazer uma observação. Observe. Então, eu queria elogiar, gostei muito, mas a observação que eu tenho para fazer, eu não podia deixar de falar que eu cheguei aqui de paraquedas, tá? Eu não sabia o que estava rolando. Encontrei muitos amigos, fiquei muito feliz. E aí lá embaixo tinha aquele espacinho para degustar, aquele espaço tudo temático. Só que quando eu cheguei, eu olhei e pensei, legal, um espaço que as pessoas estão esperando, né, a coisa começar. E aí, ali, peguei um docinho, ali. Aí tá, aconteceu aqui a conversa de vocês, gostei, achei genial. E aí eu fiquei assim, gente, mas que vontade de provar esse café de dragão. Ai, que vontade. Aí eu fui no banheiro e eu não resisti, eu desci. Abri a portinha, tinha ninguém lá, abri a portinha e olhei tudo de novo. Eu achei genial vocês terem expandido isso para uma exposição de comida ali embaixo. Porque assim, para além de eu estar ouvindo, para além de eu estar vendo vocês, além de eu estar imaginando, eu ainda consigo sentir o cheiro do café e eu ainda consigo escolher o café que eu vou tomar e ainda consigo tocar nos objetos. Então, eu me senti como se eu estivesse pertencendo a essa história. Então é como se essa divisão ela fosse quebrada. E assim, vocês pegaram 5 sentidos, não sei se foi proposital, se foi sem querer, mas conseguiram pegar esses 5 sentidos e assim, olha, eu adorei, continuei fazendo esse espaço. Eu achei que foi assim, o pulo do gato, sabe? Que estou curiosa para ver também, para ver com a Bruna, acho que todo mundo aqui quer assistir, quer saber o que vai desenrolar isso aí. Mas enfim, mais uma vez, parabéns, eu não podia deixar de comentar sobre isso. Sim, seria. A gente comenta muito sobre os terceiros espaços, é um termo que descobri há muito pouco tempo, que a gente vai perdendo esses lugares de encontro e trocando eles pelos digitais, né? A gente tem essa ideia de que, sim, Ju, tu quer indo? Tu precisa sair. Tá, mas pode, fica à vontade, estou encerrando aqui também, de toda forma. Mas desses terceiros, a gente está até tendo, talvez, amigos de inteligência artificial, tem toda uma função muito estranha. E a gente comenta, até comentei, eu trouxe essa ideia de que talvez a gente pudesse criar essa estrutura de radioteatro e fazer uma série analógica, realmente. Encontrar, saúde, cada domingo durante um mês, saúde, cada domingo durante um mês fazer 2 episódios, e aí conversar sobre os temas deles, assim. E aí, diga. Isso pode ser um estúdio, isso pode ser gravado e ser, sei lá, um podcast com essa narração
Isso pode ser muitas possibilidades, porque eu acho que a ideia da Grãos é exatamente isso, de que tanto quando o grão de café pode virar diferentes cafés, a gente pode transformar em diferentes linguagens, né, artísticas assim. Inclusive uma cafeteria, a gente pode construir esse espaço e ele existir de fato e ter um palco para a gente fazer o radioteatro e fazer uma segunda temporada e continuar trazer, eu não falei nem de jogo ainda, de trazer novos roteiristas para ampliar esse universo, né? Porque a ideia partiu de mim, mas eu acho que eu sou limitado para conseguir construir tudo que essa ideia tem de disponível, sabe? Ela precisa de mais gente, e ela precisa de mais gente para além das que estão aqui, sabe? Inclusive quem está valendo, né? Daqui a pouco também tem ideias interpretando isso de histórias que pode criar, porque boa parte do elenco do elenco de roteiro, né, nunca tinha escrito uma história. E é isso, a gente dá aula de roteiro, dá aula de realismo mágico, troca uma ideia sobre e traz as coisas da pessoa e dos temas e das vontades e das filosofias, né, da gente poder se expressar assim. E eu acho que é isso. E então, melhorar Novo Hamburgo, né? Tipo, com mais arte, mais criatividade, mais troca. A nossa comunidade artística aqui é gigante, a gente não sabe, não se conecta às vezes, né? Tem tanta coisa legal aqui no Novo Hamburgo, igual tem coisas ruins, né? A gente precisa ver essas perspectivas e se unir, né? Eu falo muito da parte artística, porque o pessoal já veio com a parte das temáticas estruturais da cidade e dos arredores do mundo, né? Mas a ideia da Grãos é que a gente toque nos temas, que a gente possa usar a sério para cumprir a função social da arte e do artista, que é disputar a subjetividade e transformar ela em realidade, em ação, em efetivar mudanças, né? Vocês veem pelos temas, né? Esse primeiro episódio ele é um pouco mais existencialista, um pouco mais nesse lugar, mas ele vai dando apontamentos para que o resto possa desenvolver possibilidades de mudança. A gente tem que entender o eu, mas a gente tem que entender o outro e tem que entender o ambiente, o espaço e por onde a gente pode ir e o que a gente pode fazer. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ir encerrando também. A gente ainda consegue mais alguns minutinhos, que é para vocês descerem e darem uma olhada no espaço. Eu acho isso interessante. 5 minutos. Desçam ali, deem uma olhada no espaço, percebam as coisas que tem. Agora com o livro também. Enfim, para vocês lembrarem um pouco mais, que eu achei interessante isso. E a gente vai encerrando aqui, tá? Que a gente tem que ir, fechar. Mas é isso. Obrigado pela presença, gente.